E eu entendi que essa conversão, antes de ser intergeracional, ela seria intrageracional. Por causa do abuso, do abandono, da rejeição que eu sofri, eu estava fragmentada. Olá, eu sou Patrícia e essa é a minha história viva. Situação de crianças em países como a África, como a Ásia, lugares onde crianças são arrancadas de casa para se tornarem guerrilheiros. Tudo isso, essa violação do direito de uma criança de pertencer a uma família, de crescer saudável, entende? Quando isso é tirado, é como se ela perdesse todo o referencial. Por isso os guerrilheiros hoje que estão na África, eles não têm amor nenhum, porque eles são arrancados da família, e muitos em escassez, mas tem uma família, e eles são arrancados dali, e provavelmente a primeira pessoa que eles têm que matar é um ente querido. Então, como o psicológico dele está em formação, aquilo é quebrado, sabe? Algo que está sendo construído é quebrado, e isso é quebrado dentro dele. Então, a partir daí, o que seria sentimentos de afeição, de afeto, de amor, ele é quebrado. E essas crianças, elas perdem a infância, perdem tudo e se tornam assassinos. Então, é essa preocupação, né? Como muitos que estão refugiados, muitas crianças, quantos são órfãos e não têm o abraço de uma mãe, de uma avó. Eu quero ser essa pessoa para chegar e falar assim, olha, eu estou te abraçando, mas tem alguém que te ama mais, que é Jesus. Mas eu quero, com a minha vida, entregar a minha vida e fazer isso por você. Eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a fazer biscoito, a correr em volta de brincar de argila e, enfim, ser uma criança. Para que, de alguma forma, essa restauração de afeição, de afeto psicológica e emocional, ela possa ser reconstruída, entendeu? Então é isso que eu quero. E aí, acho que 4 anos, eu tive uma visão, ou um sonho que eu chorava à beira de um lago por pessoas. Eu chorava e eu chorava. E eu não entendia por quê. Mas atrás de mim tinha uma família ou pessoas, todos vestidos de preto e olhando para mim. E eu pensava, bem, eu estou indo para a Europa. É o lugar que sempre amei, estou indo para lá. E então eu falei, eu preciso de uma transição, e essa transição vai ser no sul. Não sei porquê, mas a transição teria que ser no sul. E aí uma amiga muito querida, a Vanusa, ela falou assim, por que você não vai para uma base missionária? Por que você não vai lá para Jocum? Lá é incrível, você vai ter um tempo diferenciado, e lá o Senhor de repente vai falar, vai te direcionar melhor. Eu falei, tá bom, né? E eu falei para os meus filhos, né? Eu completei 60 anos. Meu último filho, quando casou, o Senhor falou, o ciclo fechou, foi em 2023, o ciclo está fechado. E eu me senti livre para, então, fazer aquilo que o Senhor queria. E vim para cá, né? Cheguei aqui, eu pensei que eu fosse fazer uma ETED, não sabia o que fazer, eu vim com uma expectativa em Deus. Eu vim com uma palavra, que seria Malaquias 4:6, que seria a conversão do coração dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. Só que numa outra versão é a retratação do coração dos pais, ou seja, um pedido de desculpa dos pais. E eu pensei, ótimo, eu vou fazer parte disso. Só que quando eu cheguei aqui, o Senhor, ele fez essa transição geracional, essa conversão dentro de mim mesma. E eu entendi que essa conversão, antes de ser intergeracional, ela seria intrageracional. Por causa do abuso, do abandono, da rejeição que eu sofri, eu estava fragmentada. Como muitas pessoas estão hoje fazendo missões ou liderando em igrejas, ainda fragmentadas. Ajuda outros, mas a si mesmo ainda há uma fragmentação. É igual aqueles discos, né, rígidos que você tem, que está fragmentado e você tem que desfragmentar para que ele se torne uma coisa só. Um compacto. E foi isso que aconteceu. Então eu tive que trazer a criança, a menina, a adolescente para a mulher que eu me tornei. Então quando eu fui passando por esses processos, todos os dias aqui nesse lugar, na Jocum, o Senhor fala alguma coisa. Todos os dias. Ele trazia à memória algo do passado para que se reintegrasse ao futuro. Então fizesse as pazes, né? Então eu ia lá e sofri aquele momento, mas eu falava para aquela pessoa, volta, você nunca esteve sozinha. E fui sendo desfragmentada. Eu sei que ainda tem um caminho longo pela frente, mas cheguei aqui e eu não tinha perspectiva de onde eu vou. Eu tinha minha perspectiva em Deus, tinha essa palavra, tinha essa visão e achava que eu ia para um lugar.
E quando eu cheguei aqui, o senhor falou, logo assim, segundo mês que eu estava aqui, eu só tenho 4 meses aqui, né? Ele falou refugiados. E eu falei, refugiados? Mas por quê? E sempre com crianças no meu coração. E na mesma semana eu entrei em contato com uma irmã que trabalha em Uganda, é uma missionária em Uganda. Eu não a conhecia e não a conheço pessoalmente, mas ela me foi apresentada e ela falou, quando você quer vir? Com que você quer trabalhar? Quero arrumar tudo para que você possa vir. E eu falei, agora não, vou fazer escola. Só que depois disso o Senhor começou a mover de uma forma que eu entendi que Ele só me trouxe para me consertar, para que eu pudesse ir. E me inscrevi então falei com o pessoal da base de Nikivale, lá em Mubarara, em Uganda, e eles abriram as portas. Olha, é uma oportunidade, vem. E depois disso foi somente assim o Senhor falando, que era para ir, que realmente eu poderia ir e fazer alguma coisa. Então esses meses que eu passei aqui, eu entendi que primeiro foi para Ele me consertar, me desfragmentar, né? Tornar a Patrícia inteira e também para entender o que é uma base. E é muito interessante esse processo de voluntariado aqui, que é diferente de escola, porque escola o aluno chega, ele vai estudar, vai fazer a manutenção, mas ele tem um foco. E a gente como voluntário, né, e eu sou voluntária aqui, foi um momento de conhecer, de me conhecer, conhecer as estruturas, conhecer como é o funcionamento e realmente me apaixonar. E o que mais? Eu tenho 60 anos e quando eu fiz 60 anos o Senhor me liberou para que eu viesse. Então eu falei com os meus filhos, vocês são casados, eu eduquei vocês amando o Senhor. Agora é a vez de você fazer isso com seus filhos, eu não posso mais fazer, porque agora eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Eu sempre pertenci a Ele, eu volto para Ele. E aí, aqui eu cheguei, tem sido um tempo incrível. Minha carta de aceitação chegou hoje, então dia 1º de julho eu estou partindo para a escola de discipulado e treinamento lá em Uganda e eu queria que as pessoas soubessem disso, não há uma idade. Quando eu cheguei aqui eu falava para as pessoas, eu sou a mais velha, nova voluntária da base. E essa é uma verdade. Para muitas pessoas que me abraçaram aqui nesse espaço, eles não me viram como a senhora e que já devia estar em casa cuidando dos netos, mas eles olharam para mim e falaram, que legal, vamos investir. E eu vi uma juventude comprometida, eu vejo uma juventude que quer fazer a diferença. Tem as complicações, como todas as pessoas têm, ainda há processos a serem vividos, mas pessoas apaixonadas por outras pessoas que precisam. Pessoas que vão para o Japão para ensinar crianças a dançar, para que através dessas crianças seus pais se convertam. Pessoas que vão para a África para ensinar crianças a ler e a escrever. Pessoas que estão aqui treinando outras pessoas para que sejam enviadas. E eu vejo isso como um propósito muito profundo. Então, não tem uma idade. O jovem, ele é jovem independente de onde ele seja, a idade que ele tenha. Porque uma das palavras que eu recebi dos líderes da ETED lá foi que os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor caminharão, não se cansarão. E é esperar. Eu esperei no Senhor. E Ele, quando liberou a minha vida para estar aqui, eu vim inteira. Eu não deixei pendências, eu não deixei absolutamente nada. Eu zerei o meu caminho até a minha casa e comecei uma nova etapa aqui. Então todos que vêm para cá, eu acho que deveria, jovem ou mais velho, adulto, idoso, enfim, ancião, zerar o que conheceu, porque eu zerei meus 27 anos de experiência dentro de igreja como liderança e eu comecei aqui como cada um desses jovens de 18, 19, 20 anos, na expectativa de ver o que o Senhor ia fazer e para onde Ele ia me mandar. Então, eu estou indo para a África, eu espero gastar o restante da minha vida útil lá, seja quanto tempo for, e viver para Ele, com Ele, para sempre.